boa noite. Professor Faciano aqui e vamos para a correção aqui da prova de 2019 do Enem. Beleza, galera? Então, olha só. Primeira coisa, ele fala assim, os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outros para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Beleza. A protonopia é um tipo de daltonismo em que a diminuição ou ausência dos receptores de cor vermelha. Então, galera, eu não vou conseguir enxergar a cor vermelha, né? Ou seja, ele falou da ausência ou diminuição, beleza? Aí ele fala assim, considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com um caso severo de protonopia. Nesse teste, eles devem descrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Galera, então olha só, para o cara que tem daltonismo, né, o daltonismo, perceba que ele não vai conseguir enxergar o quê? Ele não vai conseguir enxergar o vermelho. Beleza? Então perceba o seguinte, dentro das nossas opções, ele não enxerga o vermelho, ele não pode enxergar o amarelo, porque faz parte da cor vermelha, ele não pode enxergar o branco, nem o magenta, porque todos eles fazem parte do círculo do vermelho. Todas essas cores fazem parte do círculo do vermelho. Então, se ele tem ausência do vermelho, ele não vai enxergar nenhuma dessas cores. As únicas cores que ele vai poder enxergar vai ser o verde, o ciano e o azul. Então, perceba que ele falou do vermelho, não pode ser, o magenta também não pode ser, o amarelo também não, o branco também não, o único que sobra para a gente é o nosso azul. Perdão aí, galera. Né? Ou seja, só o nosso azul. Beleza? Então, a única cor que esse carinha vai enxergar vai ser o azul, porque o restante das cores que ele mostrou para a gente não estão compostas aí dentro das opções, ou seja, verde nem ciano. Ele também não enxerga o vermelho, nem amarelo, nem branco, nem magenta. Beleza, galera? Então, vamos seguir. Próxima questãozinha aí, questão 95, ele fala que 2 amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida bicicleta A e a outra de passeio bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus A é menor, que a largura dos pneus B. Galera, então isso aqui quer dizer o seguinte, né? Eu vou já escrever isso para a gente. A largura do pneu A tem que ser menor do que a largura do pneu B. Beleza? Isso vai impactar em alguma coisa aí para a gente. Tá bom. E ele ainda falou assim, ó, galera, ao calibrar os pneus da bicicleta PA e PB, respectivamente, com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob os mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Então, tá bom. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido do pneu da bicicleta A, MA, e do pneu MB são diretamente proporcionais aos seus volumes, né? Diretamente proporcionais aos seus volumes. Então, tá bom, galera. O que a gente pode falar aqui, então? Comparando as pressões e as massas do ar comprimido nos 2 pneus das bicicletas, temos o quê? Galera, a primeira coisa que a gente pode falar é em relação a esse comprimento. A gente sabe o seguinte, que volume, qualquer volume, né, galera, pode ser escrito assim, área vezes altura, tudo bem? Então, se você pegar aqui, eu vou fazer um desenho bem simples aqui de uma roda. Então, olha só, se a gente for pegar aqui e fazer um desenho bem simples dessa roda, deixa eu copiar ela aqui, ó. Vou pegar essa rodinha e vou botar ela bem aqui do ladinho, ó. De tal maneira que a gente consiga perceber o seguinte, né? Isso aqui vira um anelzinho, mas o comprimento que nós estamos contabilizando é esse aqui, ó, esse LA, por exemplo, aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o volume dessa roda, seria o quê? A área dessa roda, 2πr, né? Ou, na verdade, πr ao quadrado, vezes a sua altura, certo? E aí, galera, o que vai acontecer? Se eu pego e calculo o volume A área deles praticamente vai ser a mesma. Só vai mudar o quê? A sua largura. Então, eu posso dizer o seguinte, aqui é a altura vezes essa largura LA, né? Ou seja, a sua área vezes LA. E o do B tem que ser a mesma área vezes LB, certo? O que eu já sei, galera? Eu já sei que LA é menor do que LB. Então, consequentemente, o volume de A também vai ser menor do que o volume de B. E se os volumes são diretamente proporcionais às massas, eu também posso dizer que a massa de A vai ter que ser menor do que a massa de B. Beleza? Bom,
Outro ponto importante, né, galera, é que a gente vai pensar o seguinte, né? Quando a gente pega e pensa em termos de pressão, você vai lá, pega a sua bicicleta, certo? E você vai calibrar o pneu da sua bicicleta. Quando ele está murcho, você percebe que é o seguinte, pressão é igual a força sobre área, certo? Quando o seu pneu está muito murcho, você percebe que a área dele aumenta, né? O seu pneu praticamente faz isso aqui, né? Deixa eu tentar exemplificar aqui, né? Ou seja, essa largura do seu pneu, ela começa a ocupar um espaço bem maior aí, né? No chão de contato, né? Ou seja, essa área aumenta. Se essa área aumenta, porque ele deforma, perceba que a minha pressão é menor. E ele falou o seguinte, olha só, os amigos observam que os pneus da bicicleta A deforma muito menos. Galera, ou seja, se o seu pneu está cheinho, durinho, ele vai deformar menos. Isso quer dizer, então, que a minha pressão está grandona lá dentro. Já que o pneu B deforma um pouco mais, ou seja, eu vou deformar mais, eu vou estar murchinho. Então, a pressão no ponto B vai ser menor. Beleza, galera? Então, a gente fica aí no nosso gabarito da letra B. Pressão de A maior que a pressão de B e a massa de A menor que a massa de B. Então, lembra isso, né, galera? É um exemplo cotidiano aí, você vai encher o pneu da sua bicicleta quando ele está murcho. Quando ele está murcho, você vê que ele ocupa um pouco maior de área, ali, justamente por estar murchinho. E quando ele está durinho, ele fica bem fininho ali, bem durinho, e ele não deforma. Beleza, galera? Porque ele está bem cheio e tem bastante pressão lá dentro. Tranquilo? Bora para a questão 98. Ele fala assim, ó, as redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame de cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximar de uma cerca quando essa estiver próxima de uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se o quê? Cara, temos as opções aí, né? Fazer o aterramento dos arames da cerca, acrescentar fusível de segurança na cerca, realizar o aterramento da rede de alta tensão, instalar fusível de segurança na rede de alta tensão, utilizar fios encapados com isolante na terra de alta tensão. Então, olha só, galera. Quando a gente pega aqui, né, deixa eu tentar fazer aqui um exemplo de uma rede, aqui dessas redes elétricas, né, ou seja, de alta tensão, que seria o seguinte, né, eu pego aqui e vou desenhar aqui uma rede, aqui uma espécie de suporte para essa rede aqui, né, vamos pensar assim, e aqui do lado só vou copiar esse mesmo desenho aqui, né, só para ficar idêntico. Vamos colocar ele mais ou menos aqui do lado, né, galera? Vamos ver mais ou menos aqui. E aí eu vou traçar aqui como se fosse uma espécie de aquelas redes elétricas, né? Ou seja, aqueles arames, né? Pronto, tá aqui, ó. Aquela cerca de arame, né? Beleza? Então, galera, o que acontece, né? Ou seja, quando ele fala para a gente que vai ter aqui a rede de alta tensão passando, né? Ele vai induzir uma corrente elétrica que vai tentar passar por esse arame. Beleza? E aí vai induzir uma corrente elétrica. O que a gente deve fazer para isso? Perceba o seguinte, que ele falou, tanto os animais quanto os funcionários de propriedades rurais, os funcionários de energia devem ter muito cuidado ao se aproximar de uma cerca, quando elas estiverem próximas de uma rede de alta tensão. E aí, galera, o que acontece? Basta a gente pegar e fazer o quê? Eu vou aterrar essa cerca, né? Eu vou aterrar essa cerca. Por quê? Quando a pessoa ela já está em contato com o solo, eu venho e vou aterrar essa rede na terra, certo? O meu potencial, tanto da rede quanto da cerca ali, naquela parte de contato com a terra, vão ser zero. E aí, quando essa pessoa tocar nessa rede de arame, né, ela não vai ter nenhum choque. Por quê? Porque eu justamente fiz o mesmo potencial. E essa corrente não vai mais, vamos dizer assim, circular pelo corpo dessa pessoa. Então, o correto seria a gente fazer o aterramento da rede dos arames da cerca, né? A gente faz o aterramento de todos esses pontinhos aqui, todos a gente liga ao mesmo potencial, e aí a gente não vai ter passagem de corrente elétrica aqui passando por essa rede. Beleza? E aí a gente soluciona esse problema de choque. Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. Ele fala aí, galera, né? Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência elétrica de 10 ohms, que conecta a rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectados ao mesmo circuito. E circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com a tensão entre 90 e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é. Galera, então olha só, a primeira coisa que ele deu para a gente aqui é que ele deu uma tensão mínima para ela funcionar. Vamos colocar aqui ó, essa tensão mínima. Como assim, Facina? Olha só, galera.
Se eu tenho que ter uma tensão mínima de 90 volts, quer dizer que nesse pontinho aqui, ó, nesse intervalo aqui, eu tenho que ter 90 volts. Por quê? Se todas essas lâmpadas igualmente com a minha televisão estão em paralelo, quer dizer que elas vão ter o mesmo potencial. Tudo bem? E lembrando, né, galera, vamos colocar aqui o nosso 0 volt aqui, e aí todo mundo que está nessa parte de baixo aqui vai ter o 0 volt. Tudo bem? O que acontece, né, galera, que a gente pode calcular algumas coisas, por exemplo. Eu posso calcular primeiro qual é a corrente elétrica que está entrando no circuito. Vou chamar ela de I total. Como é que a gente vai fazer para calcular esse I total, galera? Esse I total vai ter que ser os 120 volts menos os 90 volts dividido pelaquela resistência de 10. Ou seja, eu estou fazendo o seguinte, eu estou indo do potencial de 120 para o potencial de 90 volts. Para isso, eu preciso atravessar essa resistência de 10. Quanto de corrente vai me sobrar? 30 dividido por 10 vai ter uma corrente de 3 amperes aí, total entrando nesse circuito. Tudo bem? Galera, a gente também consegue calcular o seguinte. Eu já sei qual é a DDP entre os terminais da televisão, de 50 ohms. Então, eu já sei que eu posso calcular também essa corrente. Vamos chamar de corrente da TV. Quanto que é a corrente na TV? Tem que ser os 90 volts dividido pelos 50 ohms. Galera, quanto que é? Aqui vai sobrar para a gente 1,8 amperes. Então, perceba o seguinte, eu vou ter uma corrente elétrica que vai passar aqui de 1,8 amperes, e o restante, né, galera, vai ter que ser dividido aqui nessas correntes, né, nessas lâmpadas aqui, cada uma descendo para cada lâmpada, e é isso que o Enem quer saber da gente, o número máximo de lâmpadas que nós podemos conectar sem que a televisão pare de funcionar. Galera, então, para isso, a gente precisa calcular qual é a corrente de uma lâmpada, certo? Vou colocar I-lamp. Tem que ser quem, galera? Tem que ser os 90 volts, do mesmo jeito, dividido pelos 200 ohms. Isso aqui vai dar para a gente 0,45 amperes, né? Ou seja, galera, quanto que sobra para mim para as lâmpadas? Me sobra o seguinte, olha só, o I total tem que ser o I da TV menos, na verdade, mais, perdão, o I das lâmpadas. O total que eu posso ter. Então, 3 é igual a 1,8 mais o I das lâmpadas. Isso aqui são o total, né? Total de lâmpadas, vamos colocar assim. Então, me sobra, galera, um total de lâmpadas que eu posso ter, que é o seguinte, 1,2 amperes. Só que cada lâmpada, né, galera? Cada lâmpada consome 0,45. Então, perceba que tem que ser algum múltiplo de 45. Por exemplo, se eu colocar duas lâmpadas, 2 vezes 0,45, isso vai me dar 0,90 amperes. Se eu colocar 3 lâmpadas, vai me dar quanto? Vai me dar 1,35 amperes. E perceba que esse valor de 1,35 amperes supera o total que eu tenho de 1,2. Então, perceba que eu só posso colocar no circuito 2 lâmpadas. Esse é o nosso gabarito. Se você quisesse fazer de maneira matemática essa continha, né, galera? De maneira matemática, a gente poderia fazer assim, ó. O corrente total que eu tenho é 1,2. Isso aqui tem que ser igual ao número de lâmpadas que eu quero vezes 0,45. Certo? Ou seja, eu teria que saber quanto número de lâmpadas a gente ia ter, né? E aí a gente ia fazer uma continha, isso aqui daria aproximadamente 2,67, certo? 2,67. E aí, galera, perceba que eu não posso ter número quebrado de lâmpadas, eu também não vou poder botar lâmpadas a mais, certo? Então, eu vou ter que ter o quê? Um número inteiro menor, que 2,67, teria 2 lâmpadas. Beleza? Então, esse é um outro jeito da gente poder calcular matematicamente esse resultado. Fechou? Então, beleza, vamos para a próxima questão aqui. Galera, olha essa questão aqui, vou dar um zoom aqui para a gente poder aproximar e ler juntos, né? Ele fala assim, a agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo da lavoura, a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo não tripulante, o VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Beleza, né, galera? Então, tá aqui. Ele fala só o seguinte para a gente aqui nas alternativas. O operador de VANT
recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% de um terreno plano. Então, perceba que ele já deu aqui, ó, que a gente tem que ter uma sobreposição frontal de 20%. Beleza. Para realizar aquisições de imagens selecionadas a uma altitude H fixa de 1.000 metros e a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do Vant é de 90 graus. Considere tangente de 45 igual a 1. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas, né, galera? Então, ele quer saber exatamente isso aqui, ó, galera, esse espacinho aqui. Então, olha só. Vamos tentar desenhar essa situação aqui, né, galera, de uma maneira mais simples aqui para a gente, que vai ser o seguinte, vou desenhar um triângulo, tá? Vou desenhar um triângulo, que ele vai exemplificar essa questão aí para a gente. Então, eu vou unir aqui esse triângulo, beleza? Então, mais ou menos aqui, ó. E aí, o que acontece? Vou separar aqui, vou pegar a altura desse triângulo, e quando a gente pega essa altura aqui, né, a gente literalmente traça essa base em 2 lados iguais. Então, galera, é o seguinte, olha só. Ele diz para a gente que tem uma altura de 1.000 metros, beleza? E aqui era um ângulo de 90, que quando a gente dividir pela bissetriz, vai dar 45 graus. Então, quer dizer que aqui faz 90, aqui também só pode ser 45. Então, esse triângulo ele é isósceles, né? Então, aqui vale 1.000, e aqui também vale 1.000. E aí, no total, galera, né? No total, quanto que vale essa base inteira desse triângulo que nós desenhamos? A base inteira desse triângulo vai valer 2.000, né? A base inteira vai valer 2.000. Assim, mas por que você está calculando essa base inteira de 2.000 metros? Porque, galera, em vermelho é justamente isso aqui, ó. Nós acabamos de calcular isso aqui, ó. Justamente bem aqui, ó, dando um zoom, bem aqui, ó. Nós calculamos toda essa base desse triângulo aqui. E por que eu quero calcular isso? Justamente porque eu estou interessado em saber quanto é essa sobreposição. Tudo bem? Porque ela é 20% do ΔS total percorrido aí durante uma foto aí que ele faz nesse triângulo. Então, perceba, galera, né, que eu vou agora desenhar esse triângulo de novo, tá? Eu vou pegar esse triângulo aqui, na verdade, vou desenhar a sobreposição dele, ó. Vou pegar aqui esse triângulo, vou fazer um outro triângulozinho bem aqui do lado dele, beleza? E aí a gente vai pegar ele aqui, ó. Beleza? Eu não vou nem fechar ele aqui, porque o que a gente está interessado é justamente essa partezinha aqui, ó. Vou fazer bem aqui para vocês verem. Justo? E aí você percebe o seguinte, que eu estou ocupando uma parte também daqueles 2.000 metros, né? E aí o que acontece? Eu já descobri o ΔX, vou chamar isso aqui de ΔX. Certo? Na verdade, vamos botar aqui que ele chamou de ΔS, vamos chamar de ΔS, né? Esse ΔS, na verdade, né, ele é 20% da sobreposição frontal. Então, vamos chamar isso aqui de ΔX. E esse ΔS aqui, né, galera, que ele chamou ali na questão, ele tem que ser quem? ΔS, ele é 20% do meu ΔX. Tudo bem? Então, galera, quanto que ele andou? Né? Eu não posso, eu tenho que descontar essa sobreposição. Então, no total, ele fez o seguinte. Uma distância total seria os 2.000 metros, menos a sobreposição, que seria o quê? Seria aquele ΔS. Só que lembrando, né, galera, que esse ΔS são os 2.000 metros, menos 20% do meu ΔX, que seria os 2.000, certo? Ou seja, 20% de 2.000. Então, eu fico com o seguinte, 2.000 menos 20% de 2.000, galera, vai dar 400, né? Isso aqui vai dar uma distância total, então, percorrida de 1.600 metros. Beleza, galera? E se eu quero, então, saber com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas, ou seja, eu já descontei isso aqui do total que eu andei, né? Ou seja, ter 2 imagens no mesmo ponto consecutivas. Seria o quê? O tempo teria que ser o próprio D que eu andei dividido pela velocidade do avião. Então, teria que ser os 1.600 dividido por 50, já que ele deu que a velocidade do avião é 50. Então, isso aqui daria 32 segundos. Beleza, galera? 32 segundos. E traz o nosso gabarito aí da nossa questão, letra B de bola. Beleza? Vamos em frente, né? A questãozinha essa aqui é meio confusa, né? A questãozinha meio chata da gente poder calcular. Beleza? Vamos para o próximo. Mais uma questãozinha aí, galera, que ela puxou um pouquinho também dos candidatos do Enem, mas vamos matar ela aí, ó. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar a troca de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K em a área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente.
além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, o A e o B, percebam que ele tem dimensões diferentes, né? O A é um cubo perfeito, aí 40 por 40 por 40, e o B é um retângulo, né? Ou seja, um retângulo meio cubo, 60, 40, 40 é um prisma, né? De faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas K e KB. Para isso, suspende dentro de cada recipiente um bloco idêntico de gelo a 0 grau, de modo que a superfície esteja em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que fundiu no recipiente B foi o dobro que se fundiu no recipiente A. Galera, o que quer dizer isso? Já vamos poder escrever aqui uma primeira coisa, né? Que a massa do B é 2 vezes a massa do A. Já vamos guardar essa informação porque ela é importante para a gente depois na conta. Certo? E ele quer a razão KA sobre KB. Galera, então olha só para a gente entender o que acontece aqui, vou desenhar aqui um cubo, bem aqui nesse pedacinho aqui da folha, vou desenhar um cubo aqui para a gente, pequenininho aqui, né? Na verdade, deixa eu copiar esse cara aqui, fazer bonitinho isso aqui, ó. Então, vamos copiar aqui, ó. Vou tentar desenhar um cubinho aqui para vocês. E que a gente vai perceber, olha só. Deixa eu pegar aqui, fazer a retinha. Então, nós temos aqui um cubo. Olha lá. Beleza. E aí, por exemplo, vamos supor que esse aqui seja o recipiente A. Então, ele tem 40 por 40 por 40. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui um cubinho de gelo, vou pegar aqui de azul, e vou colocar ele aqui dentro desse cara. O que vai acontecer? Eu vou ter uma irradiação de calor em todas as faces desse cubo, certo? Ou seja, nós vamos irradiar calor para todos os pontos desse cubo, certo? Vai ser o que a gente chama de radiação isotrópica. Beleza, galera? Ou seja, a gente quer calcular essa irradiação. Aí, para isso, nós temos que lembrar duas coisas que são muito importantes. A primeira delas, né, galera? Ou seja, tirando essa informação aqui que nós colocamos aqui já para a gente, é o seguinte. Primeiro, nós temos que lembrar que pela equação de Fourier, o fluxo térmico é o meu coeficiente de condutibilidade, vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela sua espessura. Tudo bem? Mas também, galera, nós temos que lembrar o seguinte, né? Que o fluxo ele também é uma quantidade de calor, certo? De calor sobre o tempo. E nesse caso, né, galera, olha só o que ela falou. Após o intervalo de tempo, ela abre o recipiente enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo. Então, perceba que eu não mudo de estado, né, galera? Ou seja, é um ponto que eu não tenho variação de temperatura, né? Ou seja, ele percebe que a massa de gelo se fundiu. Então, eu tenho o seguinte, esse calor aqui, ó, só para a gente deixar bem claro, né? Esse calorzinho bem aqui, deixa eu colocar de vermelho, ele vai ter que ser um calor latente. E como é que a gente calcula um calor latente? É a massa vezes o seu calor de fusão. Beleza? Nesse caso, o seu calor de transformação. Beleza, galera? E aí o ponto é o seguinte, né? Para você lembrar um pouquinho, se você nunca viu essa equação, se você não conhece, o fluxo térmico ele depende da constante de condutibilidade térmica, né? Ou seja, de condutividade. Ele depende da área, ou seja, da área da parede ali, vai depender da sua espessura e da diferença de temperatura entre dois pontos da parede. Então, perceba que eu posso fazer uma igualdade dessas equações, né? Eu posso igualá-las. E aí ficaria o seguinte, né, galera? Eu posso fazer o seguinte, que K vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pela espessura é igual a quem? A massa vezes o calor latente de fusão dividido pelo tempo, já substitui os calores, né? E a gente pode isolar, achando uma expressão geral para isso, para o K. O K, então, galera, é quem, né? Ele é a massa vezes o calor de fusão vezes a espessura dividido por quem? Pela área vezes a variação de temperatura e vezes quem também? O tempo. Beleza? E aí, galera, se eu quero calcular aqui um K sobre um KB, isso aqui vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Massa do A vezes o calor latente de fusão do gelo não muda, a espessura é igual para os dois, ele falou no texto, dividido pela sua área, área do A, vezes a variação de temperatura, vezes T. Só que perceba o seguinte, né, galera? A variação de temperatura é igual para os dois, né? E, de novo, agora eu vou dividir pelo inverso do B. Então, é o inverso dessa expressão aqui, ó, galera. É o inverso dessa expressão. Beleza? Então, se é pelo inverso dessa expressão, fica assim. Massa do B, não, perdão, área do B
vezes a variação de temperatura, vezes o tempo, dividido pela massa do B, vezes o calor latente de fusão, vezes a espessura. Você vai perceber, né, galera, que vai cortar um bando de coisa, vai poder cortar o calor de fusão, vai poder cortar as espessuras, os tempos, a variação de temperatura. De tal maneira que a gente vai ficar com o seguinte, Ka sobre Kb tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a massa do A dividido pela massa do B, que multiplica quem? A área do B, dividido pela área do A. Só que a gente não tem nem a área do A, nem a área do B, né, galera? A gente não tem essas áreas aqui, né? Deixa eu escrever melhor aqui. A área do B dividido pela área do A. Por exemplo, a gente vai ter que calcular a área do A e a área do B, beleza? A gente já sabe também o seguinte, né, galera? A massa do B é 2 vezes a massa do A. Então, fica assim, ó. Massa do A dividido por 2 vezes a massa do A. Isso que multiplica a área do B sobre a área do A. Isso vai resultar para a gente que o quê? É a área do B dividido por 2 vezes a área do A. Esse é o nosso resultado que a gente tem que achar. Olha só, galera, daqui a gente já pode descobrir a área do A. A área do A total tem que ser 6 vezes 6 faces de 40 versus 40. Beleza? 6 vezes 40 versus 40. Isso aqui vai dar 9.600 centímetros quadrados, né? Porque ele deu que é tudo em centímetro. Facinho, não precisamos passar para metro? Agora não inicialmente, certo, galera? Não precisamos passar para metro. Vamos desenhar agora o B, certo? Vamos desenhar o B. O B, galera, é o seguinte, né? Ele é como se fosse uma base aqui, um retângulo. Vou copiar ele aqui, ó. Vou copiar ele aqui, copiei, colei. Vamos fazer aqui que nem fosse o primeiro desenho, né? Então, ó, vou pegar aqui uma canetinha, perdão. Deixa eu pegar ela aqui, uma retinha, vamos ligar aqui, aqui, aqui e aqui. O que vai resultar para a gente aqui, né, galera? Vai ter uma base, que ele falou para a gente, de 60, e aqui vai ser 40, 40. Isso vai resultar para a gente, né, numa área, vamos colocar aqui do lado, né? A área do B tem que ser quem, galera? Tem que ser, então, 4 vezes 60 vezes 40, que seria essa área, não é isso? E ainda tem as áreas de trás, que estão aqui, ó, da frente. Isso aqui vai me dar uma área do B, mais quanto, galera? Mais 2 vezes 60 versus 60. Opa, perdão, né, galera? 40 versus 40. Que seriam as partes laterais, né? Isso aqui vai dar uma área total do B de quanto? Daqui vai dar 4, 16, 32, vai dar aqui 12.800 centímetros quadrados. Beleza? E aí, galera, aqui que a gente pode terminar a questão falando o seguinte, K sobre KB é justamente a área do B, 12.800, dividido por 2 vezes 9.600. Isso aqui, galera, vai dar aproximadamente 0,67, que seria o nosso gabarito da nossa letra B. Essa questãozinha, galera, realmente o Enem cobrou bastante do candidato. Tinha que saber bastante aí, saber fluxo térmico, saber que esse fluxo, né, essa ideia aqui é uma irradiação isotrópica. Isotrópica, galera, quer dizer que irradia para todas as direções, certo? E aí, se você não soubesse esse conceito, você não saberia calcular as áreas, né? Saber que teria que passar simultaneamente em todas as áreas, todas as faces desses cubos. Beleza? Isso torna a questão um pouquinho difícil. Vamos para a próxima, né? Essa questãozinha aí que ele fala aqui de, na madrugada de 11 de março de 1978, parte de um foguete soviético reentra na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no nosso oceano. Então, de acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era. Galera, olha só, isso aqui é uma ideia de velocidade relativa, né? Ou seja, primeiro o seguinte, né? Que a velocidade angular do foguete tem que ser a mesma da Terra, né? Ou seja, eles têm que ter a mesma velocidade. No mesmo sentido, na verdade, perdão, não a mesma velocidade, né? Tem que ter no mesmo sentido. Por quê?
Se eu tenho aqui um foguete que ia a partir do Rio de Janeiro, se eles tivessem a mesma velocidade, a velocidade relativa entre eles me faria cair o foguete bem em cima do Rio de Janeiro, se as velocidades fossem iguais. Só que como ele cai um pouquinho à frente do oceano, ou seja, ele cai lá no Oceano Atlântico, que nem a questão comentou para a gente, né? Ou seja, e caíram no Oceano Atlântico. Se elas caíram no Oceano Atlântico, quer dizer o seguinte, que a velocidade angular do foguete é maior que a velocidade angular da Terra, ou seja, né, o nosso ômega da Terra. E, consequentemente, tem no mesmo sentido, né, galera? Porque é como se a Terra tivesse parado e eu percorresse esse ΔS aqui, né? Ou seja, esse ΔS até cair no Oceano Atlântico, porque a minha velocidade é um pouquinho maior. Então, galera, tá aí uma questão mais de interpretação, física aí do que está acontecendo. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui, que ele fala o seguinte: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Supõe que a aceleração da gravidade seja 10 e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. Ele quer a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais. Então, galera, a primeira coisa que nós temos que saber, né, vamos botar aqui, que o peso de um tijolo a gente já pode descobrir. É quanto? O tijolo pesa 2,5, então 2,5 vezes 10, que é a nossa gravidade. O peso de um tijolo vale 25 newtons. Beleza? Segunda coisa que nós podemos calcular é, por exemplo, o seguinte: o tijolo ele vai cair de uma altura de 5 metros até a cabeça de alguém. Qual é a velocidade que esse tijolo, solto do repouso, né, ou seja, V0 igual a zero, qual é a velocidade final que ele chega depois dos 5 metros? Teria que ser o seguinte: V ao quadrado igual V0 ao quadrado, mais duas vezes, nesse caso, a aceleração é a gravidade, vezes o ΔS. Então, V quadrado é igual a V0 ao quadrado, zero. Mais duas vezes 10, vezes a nossa altura de 5 metros. Isso aqui, galera, vai dar uma velocidade de 10 metros por segundo. Tudo bem? E aí, o que acontece? Posto isso, para a gente calcular o que ele chama de força impulsiva, a gente tem que saber que o teorema do impulso, né? O teorema do impulso é justamente a variação da quantidade de movimento. Então, existe uma força vezes uma variação de tempo, que tem que ser igual à variação, ou seja, da massa que multiplica a velocidade final menos a velocidade inicial. Só que como a gente já sabe que ele partiu do repouso, isso aqui tem que ser zero. Só, galera, aqui, né, deixa eu deixar um adendo, vou botar aqui um asterisco aqui, porque o Enem não foi muito criterioso falando o seguinte: essa força tem que ser, né, que eu botei asterisco, a força resultante. A força resultante. Então, o que acontece, né? Vamos considerar que essa força seja a resultante da questão. Não que ela deixou isso claro, porque em tese eu tenho a força-peso do tijolo e eu teria a força média que o tijolo aplicaria no capacete. Mas como o Enem não foi tão criterioso com isso, nós vamos calcular como se fosse essa própria força. Então, seria o seguinte: essa força tem que ser a massa. A massa, 2,5. Com que velocidade? 10. Dividido por quanto? Pelo tempo. O tempo foi de 0,5 dessa colisão. 0,5, o que vai resultar numa força de 50 newtons. Então, perceba que essa força média que ele perguntou valeria 50 newtons. E, galera, quantas vezes essa força média vale o peso do nosso tijolo, que está aqui em cima, né? Os 25 newtons. A gente sabe que isso aqui é igual a 2 vezes o peso do tijolo, né? Vamos colocar aqui o peso de um tijolo. Então, o nosso gabarito seria a letra A. Galera, mas se de novo, né, deixando bem claro para você, essa aqui não é a ideia da força resultante. A força resultante aqui teria que ser a força média menos quem? O peso, né? Então, se a minha força resultante deu aqui 50, isso quer dizer que a minha força média deveria ser o peso do tijolo, que deveria ser uma força média de 75 newtons. Essa seria a força média. Tudo bem? E aí o que acontece? Seria 3 vezes o peso do tijolo e não 2 vezes, que nem falou para a gente. Mas não tem esse gabarito aqui. Se não tem esse gabarito aqui, então a gente não precisa ficar considerando isso aqui, né? Ou seja, eu só estou fazendo aqui uma ideia para você saber. Vou deixar aqui a expressão para você lembrar que sempre no teorema do impulso nós estamos utilizando a força resultante. Beleza? Então vamos para a próxima,
ele fala o seguinte, né? Questãozinha que assustou muita gente aí nesse 2019. Ele fala que um espectrômetro de massa, de tempo de voo, é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, Nzão e Tzinho, pode-se determinar a massa do íon. Então, galera, né, ele quer saber para a gente quanto que vale a massa do íon. Para isso, né, galera, para a gente lembrar o seguinte, né, toda vez, né, a força magnética, primeiro de tudo, né, a força magnética, ela funciona como sendo o quê? Uma força centrípeta, certo? Ou seja, ela aponta para o centro. Então, nesse caso, Q vezes B, né, VB, tem que ser igual a mv quadrado, mv quadrado sobre o raio. Certo, galera? E aí, o que a gente pode já descobrir aqui? Corta. Corta, a gente sabe que existe uma expressão bem famosa aí no eletromagnetismo, que é igual àquela Habib me vê um quibe, né? Ou seja, Habib me vê um quibe. Ou seja, é a massa vezes a velocidade dividido por quem? Pela carga sobre o campo, vezes o campo, né? Beleza, galera. Só que a gente sabe o seguinte, isso aqui está no eixo Y. A gente também pode fazer aqui uma ideia de velocidade constante no eixo X, que seria quem? Seria que a minha velocidade, ela tem que fazer uma circunferência de raio R dividido por um certo período, né? A gente pode pensar que é justamente esse deslocamento aqui em um certo período, ele fazer uma volta completa. E aí, galera, a gente já sabe quanto que vale o nosso raio, né? Ou seja, a gente pode fazer uma substituição. A gente pode pegar onde está escrito velocidade, eu substituir, né, pelo raio, né? Ou seja, vai ser o seguinte, eu sei que raio é igual a massa vezes a minha velocidade é 2π vezes o raio, dividido pelo período, vezes a carga, vezes o campo. E aí, né, galera, a gente pode já cortar novamente o raio e já pensar numa ideia de quem? De período, ou seja, uma ideia de período. Período é quem, galera? Vai ter que ser a massa vezes 2π dividido por quem? Dividido por Q vezes B. Beleza? Então, tá bom. Galera, só que a ideia é o seguinte, esse período aqui é o período de uma volta. Eu tenho que, então, pensar o seguinte, quanto que é o tempo total? O tempo total, né? Deixa eu circular essa expressão aqui para a gente. O tempo total, né? Ou seja, o tempo para n, que ele diz para a gente, n voltas, tem que ser quem? Tem que ser um tempo t, que é igual ao período, vezes o número de n voltas, né? Ou seja, isso aqui não vai mudar. Então, galera, a gente pode pegar e fazer o seguinte, né? Eu posso substituir esse tempo t, pensando em quê? Que esse tzão é justamente o tzinho dividido por n, e substituir nessa expressãozinha aqui que a gente acabou de ver, né? Ou seja, nessa expressãozinha. Então, ficaria assim, galera, t sobre nzão é igual a massa vezes 2π dividido por q vezes b. E aí, o nosso t é justamente n vezes a massa vezes 2π dividido por qb. E aí, né, galera, a gente chega à nossa expressão final aí do tempo total, certo? Ou seja, que a gente vai ter uma expressão, na verdade, né, galera, do tempo. Ele pediu para a gente, na verdade, foi a massa, né? Já que ele pediu a massa, a gente só vai substituir os valores aí, né? Então, vai ficar o seguinte, a massa vai ter que ser Q vezes B vezes o T, dividido por quem? Deixa eu melhorar esse dividido aqui nosso, né? Dividido por quem? Nzão vezes a massa. Massa não, né, galera? A massa foi embora, né? Vezes 2π sobre n, né? Só 2π vezes n. 2π vezes nzão. Aí, a nossa expressão geral para a massa, né? Galera, resultando para a gente aí na letra A. Então, uma questãozinha que envolvia bem o conceito inicial aí de
magnetismo, né? Ou seja, de você interagir com força magnética e força centrípeta ao mesmo tempo. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Ele fala o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor, com base na leitura da tabela nutricional, a seguir da medida da temperatura da água. Após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é de 1 cal por grama, né, menos 1 grau Celsius, menos 1, e a sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Olha, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: eu tenho 10 gramas, né, de duas castanhas e 70 calorias. A gente pode calcular o calor, né, ou seja, a capacidade térmica desse cara, né, ou seja, seria o quê? Seria eu pegar os 70.000 e dividir por 10 gramas, né? Ou seja, 70.000 calorias. Isso vai me dar o quê? Uma capacidade térmica de 7.000 calorias por grama, né? Já que ele não me deu, vamos dizer assim, o calor específico dessa castanha. Ou seja, o calor total na queima de duas castanhas teria que ser quanto? Os 7.000 vezes quem? Vezes a massa, né? Ou seja, o calor total aqui, porque ele já me deu que eu tenho 70 gramas, seria quanto? Então, 2,5 daria aqui exatamente 17.500 calorias é a quantidade de calor que eu tenho ali queimando na 2,5 gramas, já que ele deu isso aqui, ó, de castanha de caju. Beleza, galera? Então, a gente pegou aqui, calculou a capacidade térmica e depois calculou aqui a quantidade de calor necessária para isso. Certo? Bom, segundo passo, terceiro, na verdade, né? Vamos calcular o calor útil. O calor útil é justamente quem? É o calor total, vezes o quê? Ele só aproveitou 50%, ou seja, vezes 50%. Então, o calor útil, vamos colocar assim, teria que ser os 17.500 vezes meio. Isso aqui daria para a gente 8.750 calorias. Então, galera, esses 8.750 calorias vão ser necessários para quê? Para a gente aquecer a água, né? Então, vamos colocar o seguinte, agora pensando um quarto passo aqui, para a água, seria o seguinte, né? Para a água, galera, seria o seguinte, o calor útil é igual à massa de água, vezes o seu calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, eu tenho 8.750 calorias, vezes 350 gramas, que é a massa de água, vezes o calor específico é de 1 caloria. Então, delta teta. Galera, aqui vai cortar, a gente vai saber que esse delta teta aqui vai dar para a gente 25, né? Vai dar 25 graus Celsius. Só que eu não quero delta teta, eu quero saber a temperatura, o quê? Final. Né? Ou seja, qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento. Então, eu posso dizer que a temperatura final menos a temperatura inicial tem que dar os 25 graus Celsius. A temperatura inicial foi dada, né? Foi 20 graus Celsius. Ó. Então, 20. Isso é igual a 25 graus Celsius. Temperatura, então, final. Vamos pegar aqui, deixa eu só arrumar um pouquinho aqui, melhor, ficou meio estranho isso aqui. Então, a nossa temperatura final vai dar 45 graus Celsius. Beleza? Então, fechou aí nossa letra C de casa. Galera, continuando aqui, então, mais um pouquinho, vamos lá. Ele fala aí, ó, um slackline é um esporte na qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando o atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, esse se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 e deu os valores de cosseno sendo de 10 graus Celsius. Qual é a força que a fita, né, exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Galera, olha só, a gente pode traçar aqui, né, esse aqui é um exemplo de lei de Newton, né, vamos traçar aqui uma horizontal, por exemplo, né, vou traçar aqui uma horizontal, e aí eu vou traçar duas aqui inclinações que vão representar para a gente a nossa força de tração, beleza? Então, eu tenho aqui, né, as nossas duas forças de tração,
E lembrando que ele faz um ângulo aqui de 10 graus com a nossa horizontal. Foi dito isso no texto. E aí, galera, ele quer saber exatamente num ponto, né? Por exemplo, que com esse cara aqui, deixa eu pegar trazer melhor aqui, vamos descer aqui, existe aqui a força-peso desse carinha, né? Beleza? Existe a força-peso. E aí, galera, vamos pegar uma ideia do quê? No momento em que eu estou no equilíbrio. Eu estou no equilíbrio. Se eu estou no equilíbrio, galera, quer dizer que a minha força resultante que está atuando lá dentro é zero. Então, quer dizer que existe, né, uma igualdade de forças. Só que perceba que o peso, né, as trações, não estão no mesmo plano de decomposição. Nós vamos ser obrigados a decompor essas forças. Então, perceba que eu vou ter aqui no centro, né, duas componentes verticais da tração, uma de cada uma, né? Vou colocar aqui meio inclinadinho, né? Mas a gente sabe que vai ter que ser o quê? 2 vezes a tração vezes o seno de θ. E eu sei também o seguinte, né, galera, que nas componentes aqui horizontais, eu também vou ter duas componentes da tração aqui para gente, que vão ter que ser quem? Vai ter que ser 2 vezes, né? Ou seja, tração cosseno de θ e tração cosseno de θ, né? Ou seja, fazendo a decomposição vetorial dessa tração, né? E, galera, né, essa tração nas horizontais, elas se equilibram, né? Ou seja, aqui no eixo da horizontal. E eu sei que também eu vou ter um equilíbrio entre 2 vezes a tração vezes o seno de 10 graus, tem que ser igual ao peso desse cara. O que resulta para a gente que vai ter que ser 2 vezes a tração vezes 0,17, isso é igual a 80, vezes 10. Esse 80 corta com esse 2, aqui fica 40, né? E aí a gente pode dizer o seguinte, né, galera? A gente pode dizer o seguinte, que essa tração, então, essa tração vai ficar o quê? 400 dividido por 0,17. Fazendo a continha, né, galera? Isso aqui vai dar aproximadamente 2.400 newton, né? Aproximadamente. Como ele pediu em notação científica, a gente vai colocar aqui 2,4 vezes 10 a terceira newtons, dando o nosso gabarito aí, letra D de dado. Beleza? Então, tá bom. Galera, vamos continuando aqui, né? Ele fala agora o seguinte, né? Para a nossa 12ª questão. Ele fala o quê? A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo da água. Mas há uma exceção. O povo Monken, que habita a costa da Tailândia, essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo da água. Estudos mostram que as pupilas de olhos dos indivíduos Monken sofrem redução significativa debaixo de água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. A acuidade, né, galera, assim, a capacidade de visão associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição de quem? Galera, então, olha só, quando a gente pega aqui, né, uma ideia, né, deixa eu só explicar para vocês, vamos traçar aqui, né, um exemplo de uma lente, que é o nosso cristalino, e eu pego aqui, né, só para a gente botar algumas coisas, aqui nós temos uma lente, no caso, convergente, né, e a gente tem aqui o nosso famoso eixo óptico. E aí, galera, se eu pegar um raio de luz aqui, né, vou indicar pela letra vermelha, né, eu vou fazer ele passando aqui retinho, como se não nada tivesse acontecido, tá? E vou fazer aqui também ele de novo aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, para vocês entenderem algumas coisinhas. Então, galera, se eu puder apagar esse raiozinho aqui, ó, para vocês, o que que acontece? Esse raio de luz, ele incide paralelamente, e a tendência dele é que, quando ele entra na lente, ele vai sofrer uma convergência, né? Ele vai ter uma convergência e ele vai sofrer um certo desvio da direção que ele deveria acontecer, tudo bem? E aí, quando ele fala para a gente o seguinte, né? Ou seja, quando eu pego, no nosso caso, assim, o nosso cristalino, né? Ele tem mais ou menos uma característica de sólido, ele é uma gosma. Então, se você pega aqui o N dos sólidos, né? O índice de refração dos sólidos, ele é com certeza bem maior que o índice de refração dos gases, que no caso, vamos botar assim, imerso no ar. Seria o nosso cristalino imerso no ar, ou seja, uma pessoa andando na rua, enxergando coisas ali dentro, certo? Agora, galera, o que que acontece? Quando eu pego e faço uma ideia de N dos sólidos maior do que N dos líquidos, maior do que o N dos gases, o que eu percebo é o seguinte: quando eu faço uma variação do meu índice de refração, por exemplo, eu vou do ar para o meu cristalino,
eu tenho uma variação de índice de refração muito grande. Ó. Meu índice de refração ele varia muito de valores, certo? Quando eu mergulho na água, né, ou seja, quando eu vou da água para o meu cristalino, perceba que a minha variação de índice de refração ela é pequena, certo? A minha variação do índice de refração aqui dentro ela não é muito grande. Eu vou do líquido para o sólido. O que, que acontece, galera? Essa ideia de mudar, ou seja, essa variação de índice de refração, ela que vai indicar para a gente o nosso desvio, certo? Quem vai desviar mais e quem vai desviar menos. Nesse caso, né, galera? Ou seja, como eu estou enxergando alguma coisa no ar e vou para o sólido, que é meu cristalino, tem um certo desvio. E quando eu faço isso para a água, ou seja, esse desvio a gente vai ver que ele é um pouquinho menor, certo? Ou seja, na água, a luz desvia um pouco menos, certo? Ou seja, na água, a luz desvia menos. Justamente porque eu tenho menor variação do índice de refração, certo? Ou seja, se eu tenho menor variação de índice de refração, varia pouco. E se varia pouco, desvia pouco também. Então, perceba que, como ele fala que os Monkeys, né, ele se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, os cientistas também que, com algum treinamento, poderiam chegar relativamente bem debaixo d'água. Ou seja, perceba que a tribo Monkey, ela não sofre essa ideia do desvio. Então, perceba que toda a questão ela está envolvida em falar de desvio. Então, ele fala o seguinte, da intensidade luminosa? Não. Da difração? Não, né, galera? Aqui o fenômeno é refração. Da intensidade dos feixes também não. E olha que legal, do desvio dos feixes luminosos refratáveis no interior do olho. É justamente essa ideia, certo? Ou seja, justamente pelas ideias de variação do índice de refração e do desvio. Ele está falando do desvio. Beleza, galera? Então, tá aí, nosso gabarito, letra D de dado. Questão 127, ele fala assim, quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem atrapalharem. Compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós. Como uma flecha ou uma bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Então tá bom, galera, né? De quem é esse texto? Ó, do Huygens. Huygens foi um dos cientistas aí que foram atrás de provar o caráter ondulatório da luz, certo? O caráter ondulatório, ondulatório da luz. É isso que o texto nos traz o tempo inteiro, tá, galera? Ou seja, provar o caráter ondulatório da luz. E aí, o que que acontece? Opa, galera, perdão aqui, vamos voltar para cá. E ele fala o seguinte, o texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Perceba o seguinte, ele fala da luz como caráter ondulatório, ele está contestando quem? A luz como, ou seja, deixa eu botar aqui, ele contesta, né? Ou seja, ele contesta a luz como quem? Como partícula. Certo? Ou seja, lá, essa ideia da luz como partícula que foi pressuposta até por Newton, tá? Então, ele fala o seguinte, o entendimento que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter, ele não fala nada disso, tá, galera? Do modelo, né? Ou seja, do modelo ondulatório para a luz. Não, ele defende, ele não contesta o modelo ondulatório da luz. Ele contesta o modelo corpuscular, defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Opa, beleza, esse é o nosso gabarito. Vamos ver as outras, né? A crença na velocidade infinita da luz, definida pela maioria dos... Não tem nada a ver com velocidade infinita, né? Essa velocidade é mensurada. E a ideia é definida pelos gregos que a luz era produzida pelos olhos. Também não, né, galera? Ou seja, realmente ele contesta a parte da mecânica lá do Newton, que ele fala que a luz era partícula. E o Huygens não. O Huygens fala que a luz é uma onda. Beleza, galera? Então, vamos para a próxima questão. Essa questãozinha é um pouquinho grande, né, galera? Dividir ela em duas etapas aqui para a gente poder ler juntos, né? Ele fala assim, numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte da sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e cinética de rotação. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo da trajetória supõe que o sistema seja conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade 10 e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com o angular. Isso aqui é bem importante, né, galera? Na verdade, essa questão assustou muita gente também.
Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo da sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações do tamanho do brinquedo, isso é do comprimento, largura e altura, assim como da massa, foram encontradas pelo estudante no recorte do manual ilustrado. Então, está aqui, né, todas as informações que nós precisamos, né, galera? Está tudo aqui. Então, o ponto é o seguinte, né, galera? A gente tem aqui uma ideia de que eu vou pegar e calcular o seguinte. Eu vou calcular uma energia mecânica inicial, que ela tem que ser igual a quem? Ela tem que ser igual a mgh, né? Ele estava a alguma certa altura, né, galera? Então, mgh. E eu vou calcular uma energia mecânica final, que tem que ser a energia cinética de rotação mais a energia cinética de translação. Só que como ele falou que a velocidade do centro de massa é desprezível, né? Ou seja, linear é desprezível, quer dizer que essa cinética de translação é zero. Então, eu posso dizer o seguinte, que se o sistema ele é conservativo, a minha energia mecânica inicial é igual à minha energia mecânica final. E eu sei calcular mgh, né, galera? A gente sabe calcular mgh. Tem que saber quem é, nesse caso, a nossa questão, o nosso mgh. E é justamente essa altura de 2/3, né? Ou seja, o quanto que eu desci, realmente. Então, fica assim a nossa conta, né? A massa ele deu para a gente, está aqui, ó, 30 gramas, a massa foi dada, e a altura também foi dada, de 410. Então, fica assim, a energia mecânica de rotação, a energia cinética de rotação tem que ser igual a quem? A massa, 30 vezes 10 a menos 3, para a gente passar para quilos, vezes a gravidade, vezes 2/3 da altura, então 410 vezes 10 a menos 3. Então, esse 3 vai embora aqui, fica 10, né? E aí, galera, 2 vezes 410, daria 820, né? E aí, só arrumando aqui as nossas unidades, a energia cinética de rotação que ele pediu, da etapa 2, tem que ser aqui 8,2 vezes 10 a menos 2 joules. Beleza? Então, tranquilo aqui, né? Deixa eu pegar aqui e fazer um pouquinho mais para baixo aqui. Tá aí. Nosso gabarito, letra B de bola. Beleza, galera? Então, vamos para a nossa última questãozinha, às 15, né? Que ele fala aqui em 1962, um jingle, vinheta musical para o Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrada por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia sua porta, personificando o frio, que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve associar a porta e os cobertores e as funções de quê? Galera, a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar aqui, né, lembrando que se eu tenho um corpo A e eu tenho um corpo B, certo? E eu digo para você que a temperatura do corpo A é maior do que o corpo B, quer dizer que vai ter um fluxo espontâneo de calor da fonte quente para a fonte fria, ou seja, da maior temperatura para a menor temperatura. Esse processo é espontâneo. E se o frio quer entrar, né, esse processo não pode acontecer. O frio não pode, né? Ou seja, a espontaneidade é do quente para o frio, não do frio para o quente. A gente teria que realizar um trabalho. Então, está aí a primeira correção, porque o frio não pode entrar. Tudo bem? Ou seja, a porta, na verdade, ela serve para minimizar o quê? A perca de calor. Ou seja, eu minimizar, botar uma barreira para que o processo espontâneo não aconteça. Então, ela vai minimizar. A mesma coisa que ele falou o quê? Pois não abrirá a porta, compraria lãs e cobertores. Os cobertores, né, galera? Os cobertores, eles funcionam como quem? Como isolantes térmicos, né? Ou seja, eles vão tentar deixar o calor que você está produzindo, o seu corpo produz esse calor, né? E vai tentar isolar esse calor, ou seja, também diminuir a quantidade de calor que vai tentar sair, ou seja, minimizar tanto a perda de calor pela casa e pelos corpos, né? Então, tá aí o nosso gabarito, letra C. Então, galera, a gente chega aqui no final da nossa correção. Espero que vocês tenham curtido. E vamos depois fazer mais coisas. Qualquer dúvida, é só mandar lá naturalmente, manda lá no direct para a gente, manda uma mensagem. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Até mais, galera. Valeu!